Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Nas últimas aulas, nós estávamos vendo como calcular integrais assim, né? Onde a função que vai ser integrada pode ser escrita como x elevado a uma potência, né? A gente discutiu, fez um monte de exemplos e tal. Hoje, a gente quer ver uma situação um pouco mais geral. Na situação de hoje, a gente vai ter coisas assim. Por exemplo, em vez de ter apenas x elevado a um expoente, a gente poderia ter uma função de x elevada aí a algum expoente. Uma coisa desse tipo. Ou, sei lá, algo assim, 5 menos 3x elevado a menos 2. Coisas desse tipo. Repara, é uma situação bem mais geral, né? Aqui era apenas x. Aqui você tem toda uma g de x, toda uma função de x elevada a n. Né? Esse foi o assunto até agora. Nós agora queremos ver esse caso mais geral, mais abrangente, poderíamos dizer, porque esse caso mais simples, ele está incluído aqui. Na hora que eu falo, aqui tem uma g de x, uma expressão qualquer, podia até ser muito maior que isso, mas se eu tenho uma g de x, essa g de x podia ser o próprio x. Então, esse caso mais geral se reduziria a esse caso mais simples. Então, esse é onde a gente quer chegar. Então, vamos lá. Bom, eu vou tirar isso daqui para a gente começar a poder discutir essa situação. Olha lá, para discutir isso, nós vamos lembrar um pouquinho sobre o cálculo de derivadas, porque ele é o cálculo de derivadas que nos vai dar a saída para esse tipo de problema, desse tipo de integral. Olha só, vocês lembram, né? Por exemplo, primeira a integral mais fácil era a integral dessas funções. Né? Y' nx elevado a n menos 1. Até aí, muito fácil, todo mundo sabe fazer. Agora, lá no Matemática 1, depois disso, apareceu uma situação mais geral. Qual era a situação mais geral? Ao invés de ter apenas x elevado a n, você tinha aqui uma função, digamos, uma g de x. Podia ser qualquer coisa, x2 menos 5x mais 3, por exemplo, elevado a um expoente n. Podia ser algo assim, por exemplo, ou qualquer outra coisa aqui dentro. Tá? Vocês lembram como é que calculava a derivada nesse caso aqui? Se eu quiser encontrar a y', vocês lembram como é que se faz? Regra da cadeia, né? Exato, era a tal da regra da cadeia. A regra da cadeia começava igualzinha a isso aqui. Você vai fazer n, g de x elevado a n menos 1, só que não acaba aí. Agora vai ter que multiplicar por uma coisinha. Qual era essa coisinha que a gente multiplicava? Era o g'. Exato. Era vezes g' de x. Essa era a regra para derivar coisas desse tipo. Por exemplo, imagina que a gente tivesse aqui, sei lá, 2x menos x, mais x ao quadrado, elevado ao cubo. A derivada agora ia dar quanto? Começa igual, vai de cima. 3, 2x mais x ao quadrado, elevado a n menos 1, de 3 vai virar 2, né? Agora, a regra da cadeia falava para a gente, mas agora você tem que multiplicar pela derivada dessa função aqui, que vai ser 2 mais 2x. Todo mundo lembrou? Essa era a forma de derivar expressões desse tipo. Isso era chamado de regra da cadeia.
Depois vão aparecer outras versões da regra da cadeia para outro tipo de situação, mas isso era uma das situações onde você aplica essa tal de regra da cadeia. Bom, e daí, né? Tá, eu lembro disso, mas e agora? Eu quero fazer integrais. Para fazer integrais, nós vamos analisar um pouquinho isso aqui. Ó, vou tirar o exemplo, tá? Para a gente ter espaço aqui. Todo mundo entendeu o exemplo? Entendeu, né? Era só uma recordação, né, do Matemática 1. Olha lá. Eu vou imaginar uma situação desse tipo, só que ligeiramente modificada. Imagina que eu tenho aqui y igual a g de x elevado, digamos, a esse outro número. É também um número, é também um expoente fixo, só que agora eu usei n mais 1. Se a gente derivar, olha, é a mesma coisa, o expoente está diferente, mas é uma função elevada a um expoente, uma função elevada a um expoente. Então, a regra é a mesma. Olha lá, como é que a regra fica nesse caso? Eu vou multiplicar primeiro pelo expoente, que agora é n mais 1. Depois, multiplico por g de x elevado ao expoente menos 1. Não é assim? Expoente menos 1. N mais 1 menos 1 vai dar n. E, finalmente, multiplico pela derivada da g. G' de x. Tá? Então, é a mesma regra, apenas o expoente que está diferente. Por exemplo, aqui poderia ser 3, aí nesse caso aqui seria 4. São coisas desse tipo, é a mesma coisa. Só que o número que estava aqui, nesse outro exemplo, apareceu diferente, né? Em vez de ser o mesmo número n, aqui entrou n mais 1. Tá? Olha, existe uma coisa que se faz aqui que reduz um pouco o tamanho dessas fórmulas. Deixa eu tirar esse exemplo daqui. O que se costuma fazer é o seguinte: em vez de escrever toda a g de x aqui, a gente arranja uma abreviatura para g de x. Muito comum é chamar de u. Em vez de escrever tudo isso, eu escrevo apenas u. Aí as fórmulas dão uma encolhida. O objetivo é só esse, é encolher um pouco as fórmulas, de modo que a gente escreva menos. Só isso, não tem mais interesse nenhum. Mas isso é prático, porque reduz o tamanho das expressões, você acaba fazendo tudo mais rápido, né? Porque escreve menos, né? Então, olha só, chamando o g de x de u, o que vai acontecer? Vai entrar u aqui, vai entrar u aqui, aqui entra um u, aqui fica, era g', então vai ficar u', né? Ó, aqui g de x. Estou trocando simplesmente todos os g de x por u. Aqui g' é a derivada da g, ou seja, é a derivada do u, u'. Tá certo? A fórmula ficaria assim. E a gente pode dar uma compactada ainda nisso, porque agora não precisa de parênteses, de colchetes. Quer ver? Olha só. Vou escrever essa primeira aqui em cima. Eu vou escrever y, u elevado a n, basta escrever assim, u elevado a n. Já diminuiu bastante, né? Ao invés de g de x entre colchetes elevado a n, né? Ó, derivada n, u elevado a n menos 1 vezes u'. Tá certo? É essa daqui, né? Só que ficou menorzinha, né? Ou mais pequena, como se diz em Portugal, né? Vocês já ouviram os portugueses falando, eles costumam falar mais pequena ao invés de menor, como a gente fala. E não está errado, lá para eles é correto. É o português de Portugal, né? Então, ficou mais pequena, tá? Essa aqui também fica bem menor.
Olha lá. U, não precisa mais de colchetes, né? U elevado a n mais 1. Né? Derivada y' igual n mais 1, U elevado a n, bolinha. Encolheu bem as fórmulas, né? Mais prático. Posso apagar essa aqui? Vou apagar. Agora, a gente lembra sempre que U é uma g de x, uma função de x aí qualquer, né? Tá? Só que a gente procura escrever da maneira mais prática, mais abreviada, né? Aquela maneira que fica menorzinho, né? Olha lá, tá? Agora, olha só. Tá tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vou imaginar uma terceira coisa aqui. Com essa terceira coisa, a gente vai chegar lá na solução daquela integral que eu falei no início da aula. Ó, a gente hoje quer calcular as integrais assim, desse tipo. A gente está quase chegando lá. Olha só. Imagina que eu tenho a seguinte função. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. U é a minha g de x. Isso aqui, sei lá, podia ser 2x mais 7 elevado a quinta sobre 5. Podia ser um negócio assim, né? Ok? Qualquer coisa aí. Tá. Estou escrevendo U. O expoente é n mais 1 sobre n mais 1. Olha só. Isso aqui é uma função dividida por uma constante. Eita, vamos voltar para a matemática 1. Como é que deriva uma expressão desse tipo? Ó, vou fazer um parênteses matemática 1 aqui. Lá no matemática 1, quando a gente tinha assim, uma constante vezes uma função, por exemplo, x2. Como é que derivava isso? Você fazia y' igual a 2kx, não era isso? Tá certo? Você faz a constante vezes a derivada da função, por isso vai dar 2kx, né? Tá bom, não gostou do k? 7x2. Todo mundo vai dizer a derivada de 7x2 é 14x. Né? O que você está fazendo? Você está fazendo a constante 7 vezes a derivada de x2. Então, fica 7 vezes 2x, 14x. É isso que a gente faz automaticamente. Não é? Olha só. Então, lá no Matemática 1, sempre que eu tinha uma constante vezes uma função, a derivada era a constante vezes a derivada da função. Era isso que a gente fazia o tempo todo, automaticamente. Derivada de 10x3. O cara direto dá 30x2. O que ele fez? Ele multiplicou 3x2 por 10. Multiplicou a constante pela derivada da função. Né? K vezes F'. Tá certo? Isso também vale quando a constante está dividindo a função. Se for f de x sobre uma constante, na hora de derivar, eu posso fazer simplesmente, isso é f' de x dividido pela constante. Por exemplo, se você fosse derivar x4 sobre 7, qual é a derivada? Todo mundo vai dizer, é 4x3 sobre 7. Você faz automático, você nem pensa, né? Mas o que você fez aqui? Você queria derivar uma função dividida por uma constante. A derivada é a derivada da função dividida pela constante. Eu escrevi aqui. Tá? São regras lá do Matemática 1. Regras básicas de derivação. Alguém poderia chegar e dizer, ô professor, não podia usar a regra do produto aqui? Claro que podia. Só ia ter mais trabalho, mas podia. E depois de fazer as contas da regra do produto, você ia ver que o resultado dá esse aqui. Mesma coisa aqui. Alguém chega e fala, eu resolvo isso pela regra do quociente. Pode usar a regra do quociente, está correto. Mas, depois de fazer as contas, você vai chegar exatamente aqui. Então, você pode vir direto para cá e direto para cá. Não precisa, nesse caso, onde
Constante. Constante, você não precisa usar regra de produto nem regra de quociente. É só manter a constante, derivar a função. Mantive a constante, derivei a função. Aqui a constante estava multiplicando, aqui ela está dividindo, então continua dividindo, aqui ela continua multiplicando. Só isso. Lembram desses negócios? De vez em quando a gente vai ter as derivadas, nesse curso mesmo, de vez em quando nós vamos calcular as derivadas. Então é bom lembrar dessas coisas. Vai ter horas que a gente vai ter que derivar expressões, tá? Uma constante, uma função lá que vai aparecer, ou então uma função que aparece em certo problema, a gente vai derivar e ela está dividida por uma constante. Então a gente vai usar essas coisinhas, tá? Ok? Então, mini recordação de matemática 1, né? Vamos apagar. Olha lá. Então, eu quero derivar isso aqui. É uma função dividida por uma constante. Está vendo? Esse n mais 1 é uma constante. Aqui era 3, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Então, quero derivar isso. Vamos lá. Qual é a derivada disso? É a derivada da função dividida pela constante. Qual é a derivada da função? Epa, está aqui em cima, né? Era a regra da cadeia, né? Olha aqui, né? O expoente desce, no caso, o expoente é n mais 1, vezes o elevado ao expoente menos 1, n mais 1 menos 1 vai dar n vezes o linha. Aí, essa é a derivada do numerador, da função. Então, a derivada disso tudo é a derivada da função, está ali, dividida pela constante, dividida por n mais 1. Está vendo? Aí você, opa, cara pálida. Isso aqui é um termo, que é igual a esse fator lá de cima, né? Que aqui está tudo multiplicando, esse vezes esse vezes esse. Eu posso cortar esse termo que aparece no numerador e no denominador. Então, a derivada disso aqui vai dar u elevado a n vezes o linha. O n mais 1 cortou. Tudo certo aí, gente? Fizemos conta, fizemos aqui a mesma conta, só trocou o expoente é outro, mas a conta é a mesma. Expoente menos 1 por linha. E aqui era a mesma função, só que dividida por uma constante. Então, é a derivada da função dividida pela constante. Cortou. Isso aqui. Tudo bem aí? Então, tá. Era isso que a gente... Tudo bem, professor. Era esse resultado que a gente precisava. Com esse resultado, dá para a gente começar a calcular aquelas integrais. Quer ver? Olha só. A derivada disso aqui vai dar isto. Não é? Ou seja, esta é a função cuja derivada dá isso aqui. Não é? Ou seja, essa é a antiderivada dessa aqui. Tá certo? Se esta é a derivada dessa aqui, essa aqui é a antiderivada daquela lá. Não era assim o nosso jogo? Você tem um par de funções, uma é a derivada da outra e a outra é a antiderivada da uma. Esse par é sempre uma é derivada e a outra é antiderivada. Tá? Olha lá. Então, eu posso escrever o seguinte, conclusão. A antiderivada de u elevado a n por linha. Ó, aqui, quando a gente usa a notação de antiderivada, de integral, né, antiderivada, a mesma coisa, a gente usa sempre, a função fica entre a cobrinha, né, esse S esticadinho, e D variável. A variável aqui qual é? A variável está escondida, né, porque a gente usou uma abreviatura. A U, o que era a U? Olha lá em cima. U era uma função de x.
aqui é uma função de x, aqui é uma função de x. Então, a variável é x. Então, se escreve assim, tá? Não era assim que a gente fazia? Se a variável fosse t, eu escrevia dt. Se a variável fosse c cedilha, eu usava d c cedilha, né? Por aí à frente. Mas a variável é x. Está escondida, mas a gente sabe o que é, por causa disso aqui. Desde o início, a gente fez isso para abreviar o tamanho das expressões. Senão essas expressões iam ficar enormes, ia sair pela parede afora. Tá? Olha só. Então, a gente acabou de descobrir a antiderivada de uma função elevada a n multiplicada por sua derivada é aqui. Olha lá. É a função elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Possivelmente, mais uma constante. Porque se isso aqui é uma antiderivada, somando uma constante arbitrária aí qualquer, continua a antiderivada, né? Porque na hora de derivar, derivar da constante dá zero, a constante desaparece, né? E a derivada disso vai dar isso. Percebeu? Chegamos numa fórmula de integração. Está meio esquisita, né? Mas quando a gente começar a fazer exemplos, que vai ser daqui a pouquinho, essa fórmula começa a ficar bem clara. Agora, temos um último detalhe. A gente chamou g de x de u para encolher as fórmulas, né? Porque senão, escrever, né? As fórmulas encolhendo, fica mais fácil até de gravar, né? Só que a gente vai encolher isso aqui um pouquinho mais, que é o que é feito, que é o que todo mundo faz. Se você pegar qualquer livro do planeta, qualquer livro que tenha integrais desse planeta, Terra, pelo menos, lá em Marte eu não sei, mas aqui na Terra, qualquer livro de cálculo, não vai estar escrito assim, não. Vai estar um pouquinho mais apertado, vai estar menorzinho. Como é que vai ser esse menorzinho? Ó, para aquela ideia de... A primeira ideia é colocar as coisas bem pequenininhas, que fica fácil de escrever, fica fácil de memorizar, tá? Ó, então, vou apagar aqui em cima, tá? Para voltar cá para cima. Isso aqui eu não posso apagar, isso aqui é uma premissa nossa. Eu estou escrevendo aqui, mas eu sei que essa U é uma função lá, uma g de x qualquer, tá? Agora, eu vou tirar esses dois pontos e botar aqui uma vírgula. Se U igual a g de x, agora é que vai ser a última abreviaturazinha, para a gente chegar na fórmula final. Isso já é a fórmula, só que ela, como eu falei, aqui no planeta Terra, essa fórmula é escrita mais abreviada. Olha lá. Então, esse termo aqui, ele é escrito de uma maneira mais compacta. Ele é escrito simplesmente DU. Se escreve DU. Aí você diz, mas que esse cara está querendo complicar a minha vida? Não. Essa abreviatura simplifica muito a vida da gente na hora que a gente for fazer contas, cálculos, ao longo do desenvolvimento da matéria. Conforme vocês forem se acostumando, e vocês vão se acostumar rápido com essa nomenclatura aqui, vocês vão ver que ela facilita a vida da gente, torna tudo mais prático. Além de encolher a fórmula, ainda torna os cálculos mais práticos. Então, olha só, eu vou chamar de DU esse pedaço que aparece aqui. Isso é uma abreviatura, tá? Não é nenhum mistério com segredos escondidos. É apenas uma abreviatura. Uma abreviatura que a prática mostrou ser bastante conveniente. Então, fazendo essas duas condições, U é uma função lá de x, e eu vou escrever du para significar a derivada de u vezes dx, que é esse pedaço da integral, né? Então, olha só o que a gente vai obter. Eu vou apagar essas daqui, tá? Para a gente ficar com a fórmula ali prontinha. Preciso de espaço.
no quadro grande, né, você não precisa ficar pagando tanto, né? Você vai escrevendo, né? Todo mundo vai vendo a coisa completa. Mas aqui, numa tela de computador, né? Ou eu escrevo com uma letrinha desse tamanhinho, pequenininha, uma letrinha mínima que ninguém vai enxergar, ou então temos que ficar apagando, né? Então, vamos lá. Apaguei. Olha lá. Então, como é que vai ficar a fórmula? U elevado a N. O linha dx, abreviado por du. Isso é igual a U elevado a N mais 1 sobre N mais 1 mais C. Olha aí, essa é a fórmula do dia. É uma maneira de você achar integrais de funções. Aqui tem uma g de x, né? Funções que estão elevadas a algum expoente numérico fixo. G de x elevado ao quadrado, ao cubo, elevado a meio, elevado a menos 1, menos 2, menos 3, sei lá. Epa, menos 1 não dá. Né? Eu falei, U elevado a menos 1, menos 2, menos 3. Só que menos 1 não pode aqui, nessa fórmula. Está vendo lá? Que aqui a gente também tem a restrição. Se n for menos 1 e eu tentar usar essa fórmula, aqui vai cair numa divisão por zero, né? Então, vamos corrigir aqui. Menos 1 não, cara pálida. Aqui é n diferente de menos 1. Pronto. Mas pode ser menos 2, menos 3, menos 10, menos 1000. Tudo bem. Só não pode ser menos 1. Tá legal? Tudo bem aí, gente? Isso está meio esquisito. Calma. Agora vamos começar os exemplos. E a esquisitice vai desaparecer depois de alguns exemplos. Você vai ver. Posso pegar aqui embaixo? É assim que todo mundo trabalha. Todos os livros de cálculo. 99,9. Mas ainda tem umzinho que não trabalha assim. Você até pode achar, mas é aquele livro que ninguém nem quer saber dele, porque esse livro não está prestando, tá? Olha lá, exemplo. Digamos, integral de o quê? 4x mais 3 elevado ao cubo dx. Olha lá. Eu vou fazer algo desse tipo. Eu não posso usar x elevado a n aqui, né? Aqui não ficou sem condição. Quer dizer, até poderia, né? Se eu fizesse o quê? Antes, para usar aquela fórmula das aulas anteriores. Eu poderia elevar esse negócio ao cubo, né? Pegar isso aqui, multiplicar isso, por isso, por isso. Uma pontarada danada, ia dar uma expressão desse tamanho, toda em potência de x. Aí eu poderia usar a x elevado a n, né? Só que isso dá uma trabalheira, né? Ok? Não é bom, não é uma boa abordagem. É melhor usar direto aqui. Olha lá, vamos usar. Para isso, a gente identifica primeiro. É só fazer a coisa de maneira bem sistemática. Primeira coisa, vou atrás dessa forma. Então, o que é U? U é o quê? U vai ser isso aqui, né? Esse é o U, para poder encaixar em U elevado a N. U. U é 4x mais 3. Né? Esse vai ser o meu U. Aí a integral vai virar, olha só, ela vai virar U ao cubo. Né? Ela está virando U elevado a N. Agora, tem um PU, né? E aqui está dx, né? Não está encaixado direitinho. Tudo bem, isso é rapidinho. A gente não achou U, então agora a gente acha du. Quer dizer, U não foi achado, U foi estabelecido, né? Eu olhei para aqui e falei, esse cara vai ser o U, para eu poder encaixar aqui. Né? Então, estabeleci. U igual a 4x mais 3. Na hora que o U está amarrado, o du é um cálculo. O que é du? O linha dx. Isso aqui vai aparecer, esse linha dx vai aparecer aí dias e dias e dias, meses para a gente ao longo desse curso.
du é u' dx, que vai dar quanto? U' dx, se u é 4x mais 3, a derivada de u' vai ser quanto? 4, né? 4. Então, du vai ser a abreviatura de u' dx, então é a abreviatura de 4dx. Tá? Aí eu vou substituir aqui. Vamos lá. Aqui estava o u, botei o u ao cubo. Aqui só tem dx, não tem 4dx para eu escrever du. Né? Não tem problema nenhum. Dx é o quê? Se du é 4dx, du sobre 4 vai ser igual a dx. Não é? Se aqui fosse du sobre 4, aí ia ficar sobre 4 vezes 4, 1. Du sobre 4 é igual a dx. Ou seja, equivale eu pegar esse 4 e passar para o lado de cá. Dx, tirar o valor de dx, pode falar assim. Né? Olha lá. Aqui eu vou escrever du sobre 4. Viu lá? Eu usei isso e substituí aqui para cair em algo desse tipo. Caiu em algo desse tipo? Caiu. Olha lá. Tem uma constante dividindo aqui a função, né? O 3 sobre 4 seria. Né? Aí, ó. Constante, integral de uma função sobre uma constante, eu vou escrever aqui e eu vou apagar. Isso é a mesma coisa que escrevesse assim, né? O 3 sobre 4 du. Tá? Só compactando aqui. Integral de uma função dividida pela constante é o quê? Quem lembra? Última aula. Não, penúltima. A primeira, né? Você pode passar a constante para o lado de fora. Como a constante está dividindo, ela vem dividindo também. Olha lá. E acabou. Acabou. Porque agora, aqui. Estou aqui na fórmula. Agora, integral de u elevado a n du, eu já sei quanto vai dar. Dá isso aqui. Ó, aqui tem 1/4, não vou esquecer dele, né? 1/4 que multiplica a integral. A integral é u elevado a n mais 1, vai dar u à quarta sobre n mais 1, 4. Mais c. Viu lá? Agora acabou o espaço. Ainda tem espaço embaixo? Ah, ainda dá para apertar aqui. Vou apertar um pouquinho aqui embaixo. Dá um apertinho aqui, para a gente poder seguir aqui. Aqui ainda sai, né? Sai. Olha lá. É só fazer um... Eu volto para x, né? Porque o problema era esse aqui. Tá? Então, eu não vou dar uma resposta assim, eu vou voltar para x, que é como o problema foi estabelecido. Então, repara, aqui tem uma distributiva, né? Antes de voltar para x, vamos fazer a distributiva. U à quarta sobre 16, mais essa constante multiplicada pela constante arbitrária c. Constante vezes constante arbitrária vai dar o quê? Uma constante arbitrária, que eu posso chamar de c também. Tá? Esse c aqui é outro, aquele lá, esse c aqui é aquele sobre 4. Mas eu não quero nem saber disso. Era uma constante arbitrária, outra constante arbitrária, tudo bem. E agora, finalmente, eu volto para x. U, 4x mais 3. Né? Esse pedacinho aqui é a chave do problema. Né? Olha lá. U é 4x mais 3. Então, vai ficar 4x mais 3. A quarta, que está embolando um pouco. Né? Deixa eu encolher esse 4 aqui. Pronto. 4x mais 3 a quarta. Vamos encolher essa integral. Pronto. Sobre 16 mais c. Acabou.
O 16 quase saiu da imagem, né? Pronto. Está aí. Ok? Acabou. Olha lá. Resultado desta integral. Quero saber a antiderivada disso aqui. Qual a função cuja derivada vai dar isso? Está aqui. É 4x mais 3 a quarta sobre 16 mais c. Acabou. Viram o processo? Professor, Diga. pode explicar de novo esse pedaço de uma quarta ali, que eu não entendi direito? Qual o pedaço? Aqui? Não, um pouco antes. Aqui? Esse 1/4? Isso. Ele pode ser passado para fora da integral. Deixa eu arrumar um espacinho. Onde é que tem um espacinho aqui, pequenininho, assim? Ó, imagina aqui. Depois eu volto o n diferente de -1, só para a gente ter um espaço aqui. Olha lá. Sempre que eu tenho uma integral assim, f de x sobre 4, sobre uma constante, vou deixar sobre 4. Isso sempre pode, nós tínhamos conversado sobre isso. A constante sai da integral. Ela pode sair se eu quiser. Eu posso jogar para fora. Olha só. Se fosse uma constante vezes a função, ia ficar assim. A constante vezes a integral da função. Isso sempre pode ser feito. Agora, se está dividindo, se é uma função dividida por uma constante, eu passo esse 4 para fora na forma de 1/4. Isso foi propriedade que nós discutimos aí na primeira aula. Foi a primeira? Acho que foi. Foi sim. Professor, Valeu. consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo, pode falar. Eu só tive uma pequena dúvida na questão quando você achou o 4dx. Eu não entendi de onde saiu o 4dx. Eu entendi todo o processo, mas eu não entendi onde saiu o 4dx. Tá, deixa eu tirar essa explicaçãozinha daqui. Vamos voltar aqui. Aqui tinha a restrição, né? Onde n diferente de -1. Tá. Vamos voltar lá. Olha, é só ver como é que a gente definiu essa abreviatura. DU é apenas uma abreviatura do quê? U'Dx. A gente fez essa coisa para a fórmula ficar menorzinha. Senão a fórmula ia ficar assim, ó. A fórmula originalmente era essa. U'Dx. Essa era a fórmula. Está correta. Só que aí a gente fez, como eu disse, o que todo o planeta faz. U'Dx, você abrevia por DU. Então, DU significa U'Dx que tinha originalmente na fórmula. Então, tá. Repara. Se U é 4x mais 3, como DU significa U'Dx, o que é U'D? U'D é derivada de U. Derivada de 4x mais 3 é 4. Então, vai dar 4dx. Só isso. Entendi, professor. Tá? Ok. Professor, Oi. por que teve a conversão do 4dx? Não, melhor dizendo. Do 4dx pro du sobre 4. Não entendi qual foi a intenção. Não, é porque aqui, repara, essa era a integral que foi pedida. O problema era, resolve isso aqui. E aqui aparecia dx. E eu quero usar essa fórmula, porque a fórmula que eu tenho é essa. U elevado a n du. Aqui está U elevado a n dx. Não está U elevado a n du. Então, eu vou substituir esse dx. Como? Usando isso aqui. Se du é U'Dx, então, du... Olha lá, vamos apagar aqui de novo para a gente fazer as contas. Olha só. Du é U'Dx, não é? U'D deu 4. Então, du é 4dx. Aí eu tiro aqui o valor de dx. Dx é du sobre 4. Não sei se cortou ali. Não, deu na risca. Tá vendo? Na hora que eu tenho dx igual a du sobre 4, eu substituo ele aqui. Aí, repara, a integral ficou
U elevado a n du. Tem uma constante aqui, mas essa constante eu posso jogar para fora da integral. Virou um quarto lá do lado de fora. Está vendo? E aí, eu tenho a fórmula. O que eu quero é transformar isso aqui numa expressão desse tipo. Porque na hora que eu consigo escrever assim, eu tenho o resultado pronto. Com aquelas Ah, fórmulas. sim, assim. Entendi agora. Tá? Ok? Então, né, quando a gente tem fórmulas assim nesses problemas, o que a gente quer é jogar, fazer as coisas se transformarem nas fórmulas. E na hora que o negócio virou isso, eu tenho a resposta. Está pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer. Tá? Tudo bem aí? Professor, Oi. deu para acompanhar. Vai ficar melhor quando fizer mais exercício. O problema vai ser quando eu colocar duas integrais aí. É o que nós vamos fazer agora. Não se assuste, não. O que nós vamos justamente fazer agora. Eu tô com medo quando tiver que integrar a derivada segunda. Aí fodeu. Não, tenha medo, não. Isso é fácil, você vai ver. Isso aí, depois de umas duas, você pega o jeito, aí você faz assim, batendo papo. Vamos ver. Posso pagar? Vou tirar, tá? Pode, professor, pode apagar. Ok. Vamos ver mais exemplos. Bom, sinalzinho eu apago depois. Olha só, exemplo. Digamos que eu queira saber a integral, né, a antiderivada de raiz de 1 mais 7x dx. Qual a função cuja derivada da raiz de 1 mais 7x? E agora? É usar a nossa fórmula. Eu vou tentar transformar isso aqui numa coisa do tipo U elevado a N du. Porque aí eu tenho o resultado. Enquanto eu apago aqui, vocês vão pensando aí. O que vai ser U? O que vai ser N? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser esse processo de levar daqui para cá? Então, a primeira coisa é transformar a raiz em elevado a menos a 1/2, na verdade. E aí vai aparecer o N, né? Porque por enquanto não tem N nenhum. Na hora que eu escrever 1 mais 7x elevado a meio, já ficou com essa cara, né? Já apareceu o N, já apareceu o U, né? Tá certo? Olha lá. U elevado a N. Então, U vai ser 1 mais 7x. Viu só? E aquele du, então é o quê? Du é sempre o linha dx. Tá? Então, o linha é quanto? 7, né? Derivado de mais 7x, 7. O linha dx. Ou seja, o dx que aparece aqui, eu vou trocar, passa esse 7 para lá, por du sobre 7. E aí eu vou chegar numa coisa assim. Substitui. Professor, Diga. sempre que a gente achar o du, ele tem que vir nesse jeito aí, du sobre 7, du sobre 4? Porque na integral original vem como dx, né? É claro, podia ser dt, outra letra qualquer. Né? Vamos falar de dx, que é a maioria dos casos a variável é x, né? Então, vem dx aqui, e eu quero levar para du. Então, eu vou calcular o du e tirar o valor de dx para substituir aqui. Vai ser sempre assim. Sempre. Ó, vou fazer aqui. Eu já... Começa assim. Quem é U? Tá. Calcula du, tira o valor de dx.
Agora é só substituir. Esse negócio aqui vai virar o quê? Aqui, era isso elevado a meio. Então, é U elevado a meio. E dx é o quê? du sobre 7. Vai ter gente que vai preferir escrever assim, du é 7 dx, então dx é 1/7 de du. Tanto faz, pode escrever assim, ou deixa direto du sobre 7. Tanto faz. 1/7 de du. Ou du sobre 7, que é a mesma coisa. Né? Vamos botar du sobre 7. Está menorzinho, né? Pronto. A única coisa que falta aí para cair na fórmula, lembra que a fórmula é integral de u elevado a n du. A única coisa que falta aí é tirar essa constante. A constante está dividindo a turma toda aí dentro, né? Porque aqui posso pensar numa multiplicação. Aqui tem linha escondido aqui dentro, né? Olha só, eu vou escrever 1/7 da integral de u elevado a meio du. Acabou. U elevado a n du. Acabou. Está pronto. É só colocar o resultado, né? Que a fórmula nos deu. Olha lá. 1/7 do quê? A fórmula dizia integral de u elevado a n du. U elevado a n mais 1, meio mais 1. Vou botar até aqui, meio mais 1. Sobre n mais 1, meio mais 1. Mais c. Aí, acabou. Agora é só andar arrumadinho ali. Viu? Ó. 1/7 de u elevado a 3 meios, né? Meio mais 1, sobre 3 meios, mais c. Sobre 3 meios é a mesma coisa que vezes 2/3, né? Então, vai ficar 2/3 de u elevado a 3 meios. Eu posso até escrever u elevado a 3 meios é raiz quadrada de u ao cubo, não é? Então, meio esquisito aqui, não? É 2/3 da raiz quadrada de u ao cubo. Mais uma constante. Olha aí. Está quase acabando. Viu lá? Professor, desculpa, mas só faz de novo esse 2/3 raiz quadrada de u cubo, por favor. Tá. É o u elevado a 3 meios, né? Repara, uma coisa qualquer elevada a uma fração, isso pode ser transformado em raiz. Onde? O que está no denominador vira o índice da raiz. E o que está no numerador fica de expoente. Por exemplo, se fosse assim, a elevado a 3/4. Olha lá, vai virar raiz. O denominador é 4, então vai virar raiz quarta. O numerador é 3, então fica a ao cubo. Fica assim. Tá vendo? Era essa a tua dúvida? Sim ou não? Calou-se. Posso pagar? Vai lá. Então, agora é só finalizar. Olha aqui. Distributiva. 1/7 vezes 2/3 vai dar
2 sobre 21, né? 3 vezes 7. Raiz quadrada... Deixa eu arrumar aqui, isso não ficou legal, não. Ó. 2 sobre 21. Raiz quadrada de U ao cubo. Quem era U? Ah, no começo. 1 mais 7x. Então, é 1 mais 7x ao cubo, mais 1/7 vezes constante, vai dar uma outra constante que eu continuo chamando de C. Aqui. Isto é a antiderivada disto. Aqui. Qual a função que tem essa derivada? Esta. E será que está certo mesmo? Deriva que você vai ver. Derivando tem que parar aqui. Vai dar isso se você derivar. Tá? Olhando assim, de cara não parece, né? Mas está certinho, é isso mesmo. Quem derivar vai encontrar aquilo lá. Alguma pergunta aí? Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá. Vou tirar essa linha daqui também, que ela está. Digamos que eu quero descobrir qual a função cuja derivada vai dar x sobre 1 mais 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Elevado ao cubo, pronto. dx. Qual a função cuja derivada vai dar isso? É a antiderivada disso aí, né? A integral indefinida. Um minutinho para vocês esboçarem aí o início. Como é que vai sair disso? A ideia é a mesma, é aquilo mesmo que a gente vinha fazendo. Não vai fazer nada diferente aí, não. É só identificar U, DU e fim. Vai lá. Faz aí. Então, hein? Vou ter que arrumar aquilo ali, né, para transformar em algo do tipo integral de U elevado a N du. Vamos ver. Olha só. Eu posso jogar isso lá para cima, né? Vai ficar x. Opa, assim não estou. Falei levá-la para cima e escrevi a fração de novo, né? Aí não estou levando nada, né? Levando para cima, x 1 mais 4x ao quadrado elevado a quanto? Menos 3x. Ó, já está pintando aí um U elevado a N. Está vendo? Já pintou. Está sobrando um X ali. Não creio que esteja sobrando, não. Esse X aí deve fazer parte do DU. A gente vai ver na hora de calcular o DU. Olha só. Então, vamos usar a ideia aí. Qual era a ideia aí?
era pegar U igual a isso aqui. 1 mais 4x ao quadrado. Nesse caso, du vai ser o quê? Diz para mim, alguém, por favor. Du igual a quanto? 8x? O' dx, 8x dx. O du abrevia todo esse pedaço da integral. 8x dx. O' dx. Né? Dx é mais um enfeite ali, né? Mas faz parte da notação, então a gente utiliza. Aí eu posso tirar aqui o valor de dx. Dx é quanto? Passa todo mundo para lá. É du Professor, sobre 8x. Diga. e se eu quiser fazer a distributiva ali em cima? Não, aqui não dá para fazer distributiva, porque esse termo está elevado a menos 3. Tá? Você tem x vezes 1 mais 4x. Se fosse apenas isso, você podia esse vezes esse vezes esse. Tá? Agora, se aqui tem algum expoente, sei lá, n, aí já não dá mais. Você chegar e dizer que é x mais 4x3 elevado a n, dá não. Só se o n for 1, né? Se o n for 2, 3, menos 1, menos 2, 3, não dá não. Essa distributiva é uma distributiva complicada, porque na hora de fazer, você teria que levar em consideração o expoente que está aqui. Isso aqui não vale, não. No caso, era menos 3. Não pode, não. Não é a mesma coisa. Se o expoente fosse igual, poderia, não, né? Não, não. Só se a base fosse a mesma. Aí sim. Aí sim. Perfeito. Quer ver? Se fosse assim. Ó, lá, aqui era menos 3, né? Se aqui também esse x também tivesse elevado a menos 3, aí você pode. Mas cuidado, na hora de fazer a distributiva, você vai fazer só esse com esse. Tá vendo? Ó, isso ia dar x mais 4x3, tá? Ah, mas estava elevado a menos 3, estava elevado a menos 3. Tudo bem, então o resultado é elevado a menos 3. Mas na hora que fez a distributiva, você não levou em consideração os expoentes, tá? O expoente só vai aparecer lá no final. Fica meio enrolada a distributiva quando tem expoente, tá? Quando, quer dizer, expoente sempre tem, né? Aqui também tem, é 1, né? Mas quando o expoente é 1, aí pronto, fim. Quando o expoente for igual, tudo bem. Se aqui for A, aqui continua sendo A. Mas repara que a conta é feita sem levar em consideração os expoentes. Tá? Agora, se um é A e o outro é B, aí não faz não, tá? Porque aí fica complicado. Tem até regra para fazer, mas é uma regra enrolada, vai ter que entrar raiz, não sei o quê, acaba dando confusão. Não recomendo pensar nisso, não. Simplesmente não faz e pronto, tá? Tudo bem? Vai melhor não fazer. Simplesmente não faz e vai embora. É Arruma outro melhor jeito. não fazer, porque aí fica enrolado, sabe? Assim, quando tem duas coisas diferentes, aí é rolo. É rolo na certa. É melhor não fazer, tá? Do que se meter num rolo. Vai dar mais problema do que a solução. Né? Isso, exatamente. Você falou exatamente o que acontece. Olha lá. Então, respondi a pergunta da menina que tinha perguntado lá? Esqueci. Respondeu, obrigada. Nada. Olha só. Então, o du dx. Não escapa disso. São todos assim. É sempre a mesma coisa. Tá? Então, olha, vamos substituir. Repara, a gente define u, calcula du, tira o valor de dx e depois substitui tudo na integral original, aqui, na integral que foi dada. Ou aqui, né? Aqui já arrumado, né? Melhor aqui, né? Tá certo. Olha lá. Então, vai dar o quê? X, U. Isso é o U, né? U.
U elevado a menos 3, dx. A dx eu já tirei o valor dele. Olha lá. É du sobre 8x. Viu? Agora está tudo encaixando certinho. Está vendo? Olha só. Esse cara corta com esse cara. Sobra sobre 8 apenas. Sobra uma constante. Constante pode sair da integral, né? Constante está dividindo todo mundo aí dentro. Então, ela sai. Ela sai como 1/8. U elevado a menos 3, du. Acabou. Tem coisinha para escrever ainda aí, né? Mas agora é tudo mecânico, né? Porque agora é só usar a fórmula. Tá certo? Olha lá. Vai ser 1/8 do quê? Da integral. A integral vai dar quanto? Integral de u elevado a n du. Fórmula. U elevado a n mais 1, menos 3 mais 1, menos 2. Sobre n mais 1, sobre menos 2. Dá um parentezinho aqui. Mais c. Pronto. Viu lá? Precisava desse parênteses, é só para amarrar melhor, ficar mais visível, né? Mais por visibilidade, né? Clareza. Olha lá. Continuando aqui. Agora faço a distributiva. Quando para cá, né? E para lá. Ali no primeiro vai ficar u elevado a menos 2 sobre menos 16. E o outro é constante, 1/8, vezes uma constante arbitrária, que vai dar uma constante arbitrária. Ah, professor, não gosta dessa história de continuar usando a mesma letra. Tá bom, então se não gostar, bota D, né? Tudo bem. Mas o que importa é que tanto não faz diferença qual a letra que você vai botar ali. Porque a ideia é aquela interpretação. O que entrou aqui é uma constante arbitrária. Então pode ser D, pode ser C2, pode ser qualquer coisa. Aí bota logo C mesmo e pronto, tá bom? E aí está acabando. Ó, agora é só arrumação, né? Não tem mais nada para fazer. Ó, esse U pode ir lá para baixo, esse menos pode vir aqui para fora, né? Lembra? Aquele menos ali pode vir aqui para fora. O U vai lá para baixo, vai sobrar 1 aqui em cima. E lá embaixo vai ficar, já tinha um 16, vai ficar 16 vezes U ao quadrado. Hã? Mais C. Ó, acabou. Voltar para X, né? O problema foi dado assim, em X, né? Vamos dar uma resposta em X. U, quem era? Tá aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre... Opa, como 16. Peraí. (16), né? U ao quadrado. 1 mais 4x2 elevado ao quadrado. Mais C. Pronto. Aí, o professor, nesse caso aí, eu não posso colocar o 16 e chamar ele de 4 ao quadrado e aplicar a distributiva? Pode. Poderia. Ó, 16 vezes 1 mais 4x ao quadrado, né? Seria 4 ao quadrado vezes 1 mais 4x ao quadrado. Agora, lembra, na hora de fazer a distributiva, assim, com expoentes, né? Você faz a distributiva sem considerar expoente.
Você esquece o expoente momentaneamente, né? Aí faz a distributiva. Vai dar 4 mais 16x ao quadrado. Agora lembra, tinha um expoente. Então tá, o expoente fica aqui. Tá? Esse expoente que está aqui e esse expoente que está aqui, ele se reduz a um só. Esse aqui está para os dois, está para todo mundo. Por isso que o 4 entra sem o expoente. Porque na hora que ele está aqui dentro, o expoente aqui vai valer para ele também. Tá? Então, você não vai trazer 4 ao quadrado. Se você trouxer 4 ao quadrado, aí ainda tem mais um quadrado aqui, vai ficar 4 ao quadrado, né? Aí estragar tudo. Né? Então, o 2 faz o papel do expoente comum. Esse 2 é para todo mundo. Seria assim. Tá? Podia fazer. Fica bacaninha. Ok? Entenderam lá? Ó, o próximo é para vocês fazerem, hein? Agora, acho que todo mundo já entendeu, né? Já ficou fácil. Para ficar mais fácil ainda, agora você arregaça as mangas e faz. Né? É aquela história, né? Como é que você aprende a dirigir? É olhando alguém dirigindo? Quero aprender a dirigir. Vou ali para a esquina, fico parado vendo os carros passando. Não vai aprender nada, né? Você só aprende a dirigir na hora que você sentar ali e meter a mão na massa, né? Aí que você vai aprender, né? Então, isso vale para tudo. Vale para aqui também. Vamos fazer um. Ó. Pronto. Esse é de vocês. Vamos lá, gente. Vamos fazer, que é para esse negócio ficar fácil de uma vez. Quem acabar, me avisa. Acabei. Ó, dá uma arrumadinha ali. Identifica o U, calcula DU, vê o DX. Aí, só substituir. E aí, está saindo aí? Qual a primeira coisa que tem que ser feita ali? Eu vou ajudando aos poucos, fazendo aos poucos, né? Para ver se está indo tudo bem. Primeira coisa aqui é o quê? É fazer surgir o U elevado a N, né? Porque eu vou usar essa fórmula. Eu não tenho outra fórmula, eu só tenho aquela mais simples ainda, né? X elevado a N dx, do outro dia, né? Então, eu tenho que trazer para cá. Não tem outra forma. Como é que você faz? Você vai escrever 7 vezes o quê? Fala aí para mim alguém. Fala aí, pessoal. E aí? 7 vezes 2 mais 3x elevado a menos meio. Isso. Pronto. Já deu partida. Agora continua. Escolhe o U, calcula o DU, vê que é o DX. Vai lá.
U é igual a 2 mais 3x, aí o du vira 3dx, Isso, perfeito, e dx igual a du sobre 3. perfeito. Para ajudar, vamos ver se está saindo certo. Vamos fazer todo mundo, viu, gente? Mesmo quem está enrolado aí, sai fazendo qualquer coisa. Ó, eu vou usar U igual a 2 mais 3x, para ficar U elevado a n, né? Segundo o colega falou, du vai ser quanto? U' dx. Vai dar quanto? 3 dx. E daqui, você tira o dx, você vai substituir lá. Então, pode continuar, gente. Leva aí, vamos ver. Então, está saindo aí? Terminei, professor, só não sei se está certo. Opa! Terminei também. Ah, duas já terminei. Eu consegui achar aqui também. Vamos ver. Então, vamos lá fazer. Olha lá. Está saindo a imagem aí, que agora eu perdi a imagem aqui. Não é... Está saindo normal a imagem? É que eu estou abrindo os outros programas? Tá aqui. Assim, Tá professor. normal. Normal. Então, vamos lá. Ó, se du é 3dx, dx é du sobre 3, né? Passa o 3 para o lado de lá. Agora a gente substitui. Essa turminha daqui, eu vou passar para cá, vai ficar. Vou substituir aqui onde já está arrumadinho, né? 7, U elevado a menos meio, e o dx é du sobre 3. Peraí. Agora, é só jogar essas constantes para fora, né? Se quiser, repara. Antes de passar para fora, só para ficar bem claro. Não precisava fazer isso que eu estou escrevendo, mas assim fica mais claro. Eu posso juntar as constantes aqui, é 7/3 vezes U elevado a menos meio du, não é? Tá certo? Juntando ali as constantes. Aí eu passo a constante para o lado de fora. Isso aqui está tudo multiplicado por 7/3. Então, 7/3 sai.
U elevado a menos meio, du. Pronto. Viu? Não precisava desse passo intermediário, né? Aqui já dava, jogo 7, jogo 3, né? Tá? Daria 7/3 igual. Aqui foi só para ficar bem claro, né? O que a gente está fazendo. Agora está acabando, né? Agora é só jogar na fórmula. Integral de U elevado a N du, tem os 7/3 aqui, né? Vai ser U elevado a N mais 1, menos meio mais 1, é meio. Sobre N mais 1, meio. Mais C. Agora acabou, né? A gente só ir arrumando a casa, né? Não tem mais nenhuma coisa diferente para fazer. Sobre meio é vezes 2. Então, isso é 7/3 de 2 vezes U elevado a meio. 2 raiz de U mais C. Não é? Olha lá. Tá? Agora, fazemos a distributiva e voltamos o U para o seu valor original. Ó, 7/3 vezes 2 vai dar 14/3 vezes a raiz de U, 2 mais 3x, mais esse vezes esse, mais constante. Acabou. Foi isso que vocês acharam? Sim. Sim. Tranquilo, né? Então, vou botar mais umzinho para vocês. E, ó, esse vai ter um veneninho, hein? Pequenininho. Mas vocês vão achar a saída. Quer ver? Esse daqui. Vai ter um detalhezinho que você vai precisar sacar como é que você se livra daquele detalhezinho. Vai ser esse aqui, ó. Integral de x, raiz de 4 mais x, dx. Pronto. Pode fazer, todos de vocês. Ó, primeira coisa, escrever num formato que se encaixe algo do tipo U elevado a N, né? Então, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui? Escrever isso de que maneira? É só dar uma mexidinha, né? Qual é a mexidinha? Qual é a mexidinha ali? Coisinha aqui. Colocar o 4 mais x elevado a meio? Isso. 4 mais x elevado a meio. Professor, esse detalhezinho aí ficou ruim. Professor, isso aí é pegadinha, não é não? Maneirinha. É só você descobrir a saidinha. Mas tem uma saidinha. Pô, mas deu fica 0, né? Não, du fica um dx. Du fica igual a dx, pô. Fica. Tá, isso não é problema. Isso é até uma coisa assim que facilita. Quando du é igual a dx, é só no lugar do dx você escreveu o du. Só isso. Mais nada. Fica até mais fácil. Isso é até uma boa. Isso aí não é a dificuldade dele, não. Isso aí é o que ele tem de fácil. Não, o problema é que quando não tem um x no denominador, não dá para cortar o x lá da frente. Pois é, exatamente, não corta, né?
Ó, vamos ver. Olha só. Seria U igual a 4 mais x, né? Para ficar U elevado a n. Aí, quando você faz o du é o linha é 1. 1 vezes dx. Isso não é ruim, não. Isso, a princípio, é bom, tá? Porque dá menos conta, fica menor. Só que, nesse caso, isso aí te dá uma esquisitice, né? Olha lá. Porque você vai substituir, vou substituir U, vou substituir dx. Aí vai ficar x vezes U elevado a meio, dx é o próprio du. Aí, bom, mas peraí. Não tinha que ter x nenhum aqui, né? A fórmula da gente é U elevado a n du, né? Não é x U elevado a n du. Esse x não podia estar aqui. Passo x para fora. Pode isso? Pode não, porque o x é variável. Você pode fazer como uma constante. Se aqui fosse 8, tudo bem. Joga o 8 para fora. Mas com constantes apenas. Com variável não pode, não. Quer ver? Imagina que eu estivesse calculando assim, integral de x ao quadrado dx. A gente sabe que isso aqui vai dar x3 sobre 3, não é? Aqui tinha um x que apagou. Deixa ele ali. Agora olha para cá. Né? x3 sobre 3 mais c. Aí nada demais. Aí vamos dizer, alguém podia pensar o seguinte. x2 é x vezes x, não é? Eu passo um x para fora. X, integral de x dx. Já está vendo que vai dar tudo errado? Vai dar tudo errado. Já deu tudo errado. Olha lá. X vezes... Qual é a integral de x? x2 sobre 2 mais c. Quando fizer a distributiva, o que vai dar? Vou colocar aqui em cima. Será que cabe aqui? Espremendo cabe. Vou colocar aqui. Olha lá. Vai dar x3 sobre 2 mais cx. Tá certo isso? Não, tá tudo errado. Você viu? A gente passou um x para fora e aí lascou tudo. A gente sabe, isso aqui, o resultado é x3 sobre 3 mais c. Não é esse treco aqui, x2 sobre 2 mais cx. Nada disso. O certo é esse. Está vendo? Se passar variável para fora da integral, lascou-se. Vai dar tudo errado. Sacou? Você pode passar constante. Constante não tem problema, não. Elas saem na boa. Uma variável não pode, não. Tá? Só que aqui sobrou uma variável. Tem uma saída. Qual é? Quem descobre essa saída aí? A saída é maravilhosa. Não sei se está certo, não, mas eu estou fazendo a derivada de u e a derivada do x separado. Quer dizer, a integral de um e a integral do outro, depois juntar tudo. Não. Não é isso, não? Você vai fazer a integral... Professor, você fritou meu cérebro, tá? Calma, gente. Fazer assim, integral? Não. Integral? Isso não vale, Mas não. não é bem isso, não. Não? Tipo assim, eu fiz a integral do x e a integral do u. Então, é isso que você está fazendo. Você está integrando um, integrando o outro e multiplicando? Não funciona, não? Não pode, não. Integral Então do deu ruim, produto professor. não é o produto das integrais. Eu já até dei... Tem como abrir um parênteses e botar a potência sendo 1? Mas não vai adiantar, não.
Se a gente eu sumir com esse só X aí, comecei. professor, a gente tira ele assim da equação Vamos rapidinho. lá. Vou mostrar a saída. A saída é muito mais fácil do que vocês imaginam. Olha só. Essa foi a definição do U, né? A gente fez U igual a 4 mais X, não é? Então, a saída é aqui. Olha para a substituição que a gente fez. A gente fez U igual a 4 mais X. Se U é 4 mais X, U menos X é igual a 4? X, ó, tira o valor de X. X é U menos 4. U menos X é igual a 4, mas é melhor tirar o valor de Caraca, X. pode crer. Você vai lá na definição do U e lá você pega esse cara que ficou sobrando. Ó, X igual a U menos 4. Aí eu substituo ele aqui. U menos 4 vezes U elevado a meio, du. Agora vai ter que precisar uma distributivazinha, né? Mas aí acabou, porque vai ficar tudo U elevado a n du. Vai lá, faz a distributiva aí, pessoal, e termina isso. Olha lá. A distributiva, como é que vai ficar? Esse vezes esse vezes esse, né? U vezes U elevado a meio dá quanto? Somos expoentes, né? O expoente aqui é 1, né? U vezes U elevado a meio vai dar U elevado a 3 meios, né? Então, U elevado a 3 meios. Menos 4 vezes isso. Pronto. Acabou. Olha lá. Aí vai ser essa integral menos essa. Que é integral da soma, integral da diferença, é a soma ou a diferença das integrais. Né? Então, você pode dizer que é a integral de U elevado a 3 meios du menos 4 U elevado a meio du. Esse 4, inclusive, sai, né? Tá vendo? Isso vale, isso pode sempre ser feito. No caso de somas e subtrações. Se fosse um produto aqui, não. Se fosse um produto, a gente multiplicava e ia ficar uma potência diferente de U, né? Agora, soma, subtração, você separa. E agora acabou. Viu lá? Ó, esse 4, pode jogar para fora. Uma questão de economia de espaço aqui, vamos fazer logo aqui, ó. Tá certo? Esse negócio aqui pode desmembrar para cá. Desmembrei em 2, na segunda a constante eu joguei para fora. Tá claro para todo mundo? Agora é só integrar. Ó, a primeira, U elevado a n du. U elevado a n mais 1, 3 meios mais 1, 5 meios, sobre 5 meios. Menos 4 vezes U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. 3 meios sobre 3 meios. Mais C. Pronto, acabou. Agora é só arrumar, né? Vezes 2/5, vezes 2/3, volta a raiz, volta para o U, né? Olha o U lá. É só arrumar, mas acabou. Viu? A jogada é, às vezes, de vez em quando,
acontece esse negócio. Você faz aquela substituição, U, DU, na hora que você joga na integral, fica sobrando alguma coisa. X ao quadrado, fica sobrando um cara ali que não devia estar ali. Como é que você tira ele? Não tem que inventar nada, vai lá no U que você usou. Ó. Lá no U, você busca quem é esse cara. Ah, U era 4 mais X? Então, esse cara que está aqui é U menos 4. Eu substituo e aí ele sai fazendo as contas. Aqui ainda podia, né? Continuar um pouquinho, né? Substituir e tal, né? Mas já acabou, né? É só arrumar ali, né? O cálculo já foi todo feito, né? Tá? Perceberam? Então, grava esse detalhe. Que, às vezes, o que pode surpreender é isso, é sobrar alguma coisa que fica ali perturbando. Volta lá no U, calcula aquela coisa e substitui. Aí fica tudo em termos de U. Provavelmente vai desdobrar em 2 integrais e tal, não tem problema. Você desdobra e faz as contas normalmente. Percebeu? A gente tem uns slidezinhos aqui rapidinho, só para finalizar a aula. Deixa eu ver. Tem uns minutos ainda, dá para a gente finalizar tranquilo. Olha só, vamos ver aqui. Essa técnica que a gente está usando se chama integração por substituição. Por que por substituição? Porque a gente faz justamente uma substituição, né? Aliás, 2, né? Ou às vezes 3 nesse caso. Uma substituição, o que foi? Foi chegar aqui e substituir isso aqui por U. Outra substituição foi substituir aqui por DU. Ainda teve uma terceira, que sobrou esse cara aqui para empentelhar, né? Então, a gente pegou o valor dele e substituiu aqui. Então, você vai fazendo substituições. Percebeu? Por isso se chama integração por substituição. Vamos voltar lá. Olha aí. Integração por substituição. Então, qual é o negócio? A ideia parte daí. Eu tenho uma função que eu vou chamar de U. U igual a G de X. E vamos usar aquela caracterização, aquela notação. Vamos chamar U' dx de DU. Ok? Vai ser sempre assim. Então, você vai ter uma integral que você vai olhar para ela como algo do tipo U elevado a N. Aí, isso vai dar U elevado a N mais 1 sobre N mais 1, com aquela restrição. Isso não vale para N igual a menos 1. Tá? Foi isso que a gente fez o dia inteiro. Sempre substituindo, né? U, DU. Tá? Tá claro aí? Olha, às vezes, no meio das contas, pode acontecer de aparecer um negócio assim. No meio das contas, aí você está lá fazendo conta, você quer lembrar integral de DU. Cadê a função? A função sumiu. Cadê o U elevado a N? Não liga, não. A função aqui, no caso, é 1. Ou então, você pode pensar assim. DU, olha lá, DU não é U' dx? Então, DU é U' dx. Agora a resposta fica clara. Você está fazendo integral de U' dx. Você está perguntando qual a função cuja derivada vai dar U'. U' é a derivada de U, possivelmente mais uma constante. Viu? Então, a fórmula geral é essa que está ali em cima, integral de U elevado a N du, e às vezes acontece de aparecer só du. Vocês vão ver, vai ter contas que vocês vão fazer e que, de repente, cadê a função? Evaporou, sobra só o du. A gente vai fazer. A próxima aula mesmo é capaz de aparecer uma coisa assim. Aí não ligue. Integral de du é a mesma coisa que U mais C. Tá? Para finalizar, 2 detalhes.
Vocês devem estar notando que essa fórmula é igualzinha àquela aula da primeira aula. Quer dizer, igualzinho entre aspas, né? Porque na primeira aula era a integral de x elevado a n dx. Mas elas se escrevem de maneira idêntica. Reparou? A gente viu uma nova fórmula, mais geral, mais abrangente. Mas na hora de escrever, escreve igualzinho. X elevado a n du era na primeira aula. Hoje era u elevado a n du. E o resultado é idêntico. Quer dizer, se eu pegar essas expressões aí e fizer u igual a x, a gente vai obter exatamente a fórmula da primeira aula. Essas fórmulas, tanto a de cima, a u elevado a n, quanto a integral de du, elas vão se reduzir exatamente às fórmulas da aula anterior. Ou das aulas anteriores, né, que já teve duas. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então, olha só. Não, professor. Quem quiser tirar um print, aqui é um resumo teórico da aula, né? Tá aí. Agora, quer ver? Olha só. Eu vou voltar aqui só para colocar. Lá na página tem a lista 2, já está lá. Vocês podem fazer o exercício 1. Exercício 1 da lista 2, tem vários itens. Ele é sobre essa aula de hoje. Vocês podem fazer, lá vai aparecer todas essas situações. Aquelas primeiras e também tem um exemplo lá daquelas que sobram um carinha enchendo o saco aqui, que você tira o valor dele lá no U. Ok? Alguma pergunta? Ok, pessoal. Boa noite a todos. Até para a semana, então. Valeu, professor. Parabéns pela explicação. Boa noite, professor. Tchau, professor. Até a próxima aula. Boa noite, professor. Professor, obrigadão. Valeu.